E aí, pessoal, beleza? Hoje continuaremos a nossa aula sobre divisão celular. Hoje falando sobre meiose. Fica ligado aí que a gente já volta. Bom, pessoal, então vamos estar falando aí sobre a meiose, né? Então, vamos hoje estar trabalhando a questão da meiose, né? Então, nós temos aí um processo, né, de divisão celular, onde nós teremos aí, em caso de animais, utilizado para a formação de gametas, né? Mas sempre lembrando que meiose não é só para gametas. Em vegetais, a meiose vai servir para formar esporos. Em algumas algas haploides, a meiose vai servir para fazer uma divisão no zigoto. Então a gente vai ter o que a gente chama de meiose gamética, meiose espórica e meiose zigótica. Então, no caso aqui que nós estaremos trabalhando, vamos fazer uma meiose equivalente a uma célula animal. Só que para a gente poder trabalhar nesta meiose que eu quero mostrar para vocês, nesta aula, eu vou utilizar uma célula 2n igual a 2. O que significa esse 2n igual a 2? Esse 2 na frente significa dois conjuntos completos de cromossomos. Dois conjuntos completos. Um conjunto veio do pai, outro conjunto veio da mãe. Ok? Então a gente tem uma célula 2n igual a 2 cromossomos apenas. Por que eu vou utilizar 2 cromossomos apenas? Porque vai ser mais fácil para você visualizar os processos que estarão acontecendo aqui. No nosso caso, tá, a parte humana, o nosso 2n seria 46. Então, para a gente trabalhar com 46 cromossomos fica um pouco mais complicado. Então eu vou trabalhar com vocês uma célula 2n igual a 2. Nesta célulazinha, tá? Tá? Isso aqui é a carioteca, tá? De uma célula. Eu vou fazer um cromossomo azul, na realidade um filamento azul, tá? Um filamentozinho azul. E um filamentozinho vermelho, para você entender o processo. Então, este filamento azul e este filamento vermelho, eles formam um par, ok? Eles vão formar um par. Só que esse par aqui, eu estou fazendo de duas cores diferentes para você poder visualizar o que vai acontecer. Este é o motivo que nós estamos fazendo isso. Lembrando que no período S da intérfase, tá? Nós teremos o quê? Nós teremos este filamento azul, tá? Passando por um processo de duplicação e o filamento vermelho também passando por um processo de duplicação. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma célula agora continua sendo 2n, ela continua sendo 2n igual a 2. Só que o que eu mostrei para você? Que aconteceu uma duplicação do material genético, tá? Aconteceu uma duplicação desse material genético que nós estaremos trabalhando aqui. 2n igual a 2. Mas lembrando que durante a intérfase, tá? Durante a intérfase, vou dar uma puxadinha aqui para cima, tá? Só para você visualizar, nós não temos isso aqui, tá? Nós não temos cromossomos definidos. Nós temos o quê? Cromatina. Então tá tudo misturado, tá? Tá tudo misturado. Só para você poder entender aqui o que vai acontecer. Bom, continuando aí, tá? Nós teremos na meiose, tá? Na meiose,
um processo onde eu começarei com uma célula 2N, farei uma primeira divisão celular, onde dividiremos uma célula em duas, só que agora N cromossomos, e depois nós teremos uma próxima divisão celular, onde cada uma dessas células N agora se dividirá em duas novas N. Então, a partir de uma célula 2N, eu tenho uma primeira divisão, a primeira meiose, tá? A meiose 1, tá? E depois cada uma dessas célulazinhas passará também por mais um processo de meiose, a chamada meiose 2. Então eu tenho a meiose 1 e a meiose 2. Olha só, essa meiose 1 e essa meiose 2 também poderiam ter nomes alternativos. A meiose 1, ela pode ser chamada também de reducional, tá? É a meiose reducional, e ela poderia também ter o símbolozinho R, pontinho de exclamação. A meiose 2, ela já é uma meiose chamada de equacional, tá? Então ela teria uma simbologia E, né, exclamação. O que nós vamos ter na meiose reducional? Na reducional, nós vamos ter uma redução, tá? Redução do número de cromossomos. Então, a gente vai reduzir o número de cromossomos. Sendo que, na meiose equacional, nós vamos fazer a manutenção do número de cromossomos. Então, se você olhar aqui, ó, 2N cromossomos passou a ser N cromossomos. E N cromossomos manteve o número N de cromossomos. Porém, nós vamos ver que esse N é diferente deste N. O motivo já veremos em seguida. Então, gente, olha só. Vamos trabalhar, então, a primeira meiose. A meiose 1. A meiose 1, ela tem alguns eventos exclusivos que nós vamos ver aqui. Que eventos exclusivos? Eventos exclusivos. Nós temos 3 eventos exclusivos. O primeiro evento exclusivo se chama pareamento dos cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos. Tá? Opa, ficou fora ali. Pareamento dos cromossomos homólogos. O segundo evento que nós teremos seria o crossing over ou permutação. E o terceiro evento exclusivo da meiose 1 seria a separação dos cromossomos homólogos. Então, nós vamos ver um evento também exclusivo aqui. Então, pareamento dos cromossomos homólogos, crossing over, e a separação dos cromossomos homólogos. Vamos ver em quais etapas que acontece isso, ok? Então, da mesma maneira que a mitose era composta por 4 etapas, prófase, metáfase, anáfase e telófase, a meiose também vai ser a mesma coisa, tá? Então, vamos falar aqui em prófase 1. Então, a prófase 1. Esta prófase, né, o algarismo romano aqui é para indicar que é a meiose 1, tá? Então, às vezes, no exercício ele pode colocar prófase 1, metáfase 1. Então, você já tem que saber que aquela etapa indicada ali está relacionada com a primeira ou segunda fase da meiose, ok? Então, nesta prófase 1, nós veremos praticamente as mesmas coisas acontecendo com a célula, com o núcleo, que aconteceu na mitose,
tá? Então a prófase, ela vai ser composta, né, de subetapas, já vamos falar sobre elas, mas basicamente aqui é a fase dos desaparecimentos, tá? Fase dos desaparecimentos. Desaparece a carioteca, desaparece o nucleolo, desaparece o nucleoplasma, desaparece a cromatina. Por quê? Porque a cromatina vai virar cromossomo. Então a gente vai chamar isso de espiralização da cromatina. Então a gente vai ter a espiralização da cromatina. Então a cromatina vai virar o quê? A cromatina vai virar cromossomos. Vai virar cromossomos. Ok? Então vamos olhar aqui. Esta prófase, ela vai ser composta, né, por subetapas. As etapas da prófase 1. Então nós vamos chamar isso de leptóteno, de zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Diacinese. Então, olha lá. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Tá? Os exercícios costumam trabalhar com palavras-chave em cada uma das etapas, tá? O leptóteno, tá, é o início de tudo. Então, nesse início de tudo, a gente começa a ter a espiralização. Então, espiralização, tá? Lisação. O zigóteno, zigo vem de par. Então, aqui que a gente vai ter o pareamento dos homólogos. No paquíteno e diplóteno, tá? Nessas duas etapas, aqui é o início, tá, da permutação, mutação ou crossing over, e aqui é o final. Diplóteno seria o final, tá? Só que nesse final aqui, a gente vai ter uma palavrinha, que é a visualização dos quiasmas. Já vou mostrar para você o que são quiasmas, tá? E a diacinese é a separação, né? Então, esses cromossomos que estavam, basicamente, a gente vai ver ali com uma perninha em cima da outra, a gente vai ter a separação deles. Então, a gente vai ter o que a gente chama de terminalização dos quiasmas. Tá? Terminalização dos quiasmas. Tá? Então, vamos ver o que está acontecendo. Lembrando que o início da meiose, a gente tinha, né, tanto a meiose como a mitose, nós vamos ter o quê? Cromatina no começo. Tá? Então, aqui, ó, só para mostrar como se fosse o comecinho da divisão. Então, a gente tem tudo misturadinho, o azul e o vermelhinho que a gente vai trabalhar. Quando a gente começar a fazer a espiralização, lembra, tá, que a gente tem lá o parzinho de centríolos, tá? A gente vai ter a formação do fuso acromático, a gente vai ter, basicamente aqui, a destruição da carioteca, e aí os cromossominhos começam a aparecer. Então começou a aparecer lá o cromossominho azul e o cromossominho, né, vermelhinho. Então, aqui seria basicamente o que a gente chama de leptóteno. Depois do leptóteno, tá? O leptóteno, nós teremos a seguinte coisa. A gente continua desmanchando a carioteca, tá? Os centríolos começam a migrar para o outro lado, só que agora a gente vai ter o quê?
o cromossomo X vai estar ao lado do cromossomo Y. Isso é o pareamento, ficar lado a lado. Para que ficar lado a lado? Para poder trocar pedaços. Então, a gente tem aqui o zigótono. Quando nós começarmos o paquíteno, tá? Nós teremos esses cromossomos agora, tá? Com uma perninha em cima da outra perninha do cromossomo. Então, olha aqui, ó, iniciou o crossing over, tá? Então, o que é o crossing over? É a troca de segmentos entre os cromossomos homólogos. Só pode trocar segmentos entre cromossomos homólogos. Você não pode trocar pedaço do cromossomo. Deixa eu arrumar aqui o foco um pouquinho. Aqui. Você não pode trocar segmento do cromossomo 1 com o cromossomo 2. Tem que ser troca de segmentos entre os pares do cromossomo 1 ali, né? Os dois cromossomos 1, entre os dois cromossomos 2 e assim por diante. Então, a gente vai ter aqui o paquíteno, o início do crossing over, tá? Quando a gente tem mais de um par de cromossomos, né? Então, o que seria a visualização dos quiasmas? Os quiasmas nós já estamos vendo aqui, né? Então, a visualização dos quiasmas é você observar bem, até bem essa perninha em cima da outra aí, ó. Então, isso aqui, ó, tá? Isso aqui que eu estou circulando são os quiasmas. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, o quiasma, tá vendo? Então, é a visualização dele. Então, a gente vai ter essa fasezinha aqui chamada de diplóteno. E aí, o que é a fase de diacinese? A fase de diacinese é, basicamente, esses cromossomos já separados, tá? Eles cromossomos separados, tá? Separados um do outro. Opa, fiz pretinho aqui, ó. É vermelho. Esses cromossomos separados e aí unidos por esses filamentos de cada lado. Tá? Ficou meio estranho aqui, né? Mas aqui você tem um cromossomo vermelho. Você tem o cromossomo vermelho, tá? E o cromossomo azul. Só que agora eu vou mostrar para vocês ampliado que aqui aconteceu o negócio, tá? Tá? Então a gente vai ter a diacinese, que foi o finalzinho, né, do crossing over. Vou mudar de página. Vou mudar de página e vou mostrar para você agora o crossing over, a permutação. Então, nessa permutação, nós tivemos aqui o cromossomo azul com a perna em cima do cromossomo vermelho. Lembra que eles formam um par, tá? Então, eles estão formando um parzinho aí. Vou chamar bonitinho. Então, eles estão formando um parzinho. O que acontece aqui, ó? Vai haver o rompimento ali dessas cromátides, tá? E eles vão literalmente trocar de lado esses segmentos aí. Tá? Então a gente vai ver depois na genética que essa troca de pedacinhos aí vai ser importante na variabilidade. Qual é o resultado final? O resultado final, eu vou fazer agora os cromossomos separados. Eu vou mostrar para você que ele ficou uma perna inteira azul. Lembra que a gente tem esse lado, tá? Esse lado e o outro lado. Só que aquele outro lado agora não ficou completamente azul. Ele ficou com um pedacinho vermelho. E o outro cromossomo, que era vermelhinho, ficou com uma cromátide inteira original e a outra cromátide, tá, com um pedacinho azul. Dá para perceber aqui, ó,
Então, eu tenho essa diferenciação aqui, ó. Olha só, ficaram diferentes. Então, no processo de permutação, a gente teve que fazer o quê? Uma troca de segmentos, tá? Entre os cromossomos homólogos, os cromossomos do mesmo par. Legal? Então, isso é o que aconteceu de grande evento na permutação, essa troca de pedaços. Então, beleza, vamos continuar o processo. Vamos agora para a metáfase 1. O que nós temos de palavra-chave na metáfase? A mesma coisa. A gente tem aqui a placa equatorial, tá? E a gente vai ter o máximo de espiralização dos cromossomos. Então, eles estão o máximo espiralizado aqui, esses cromossomos. Olhando aqui, tá? Como seria a metáfase? Nós vamos ter agora o par de centríolos bem de cada lado, tá? Eles estão bem separados aí. Agora percebe, eu vou ter um cromossomo desse lado e o outro cromossomo do outro lado. Eu não vou fazer aqui eles com as diferencinhas, né? Até dá para fazer. Então a gente bota aqui um pedacinho vermelho aqui, né? E um pedacinho azul ali, né? Deixa eu esticar um pouquinho o vermelho para você ver bem aqui, esticar o azulzinho bem aqui. Então, a gente tem essas trocas aqui. Agora percebe, gente, o segredo está aqui, ó. Um filamento preso em cada lado, né, do núcleo aí. Então, a gente vai ter aqui, ó, agora é a membrana plasmática mesmo, tá? Isso aqui é a membrana plasmática porque o núcleo já desapareceu. Então, nós vamos ter aqui um par de centríolos grudado nesse cromossomo. E aqui nós temos um par de centríolo grudado nesse outro cromossomo. Então, percebe comigo, diferente da mitose, tá? Diferente da mitose, eu vou colocar aqui no cantinho, tá? Vou colocar aqui no cantinho como seria uma célula 2N igual a 2 se a gente tivesse mitose. Olha aqui, ó, é um cromossomo embaixo do outro e um filamento saindo daqui e o outro daqui, o outro daqui e o outro daqui. Olha só a diferença das duas. A metáfase da meiose, nós temos os cromossomos, tá? Ó, metade vai estar unido por esse lado e a outra metade unido por esse lado. Na mitose, tá? Isso aqui é a mitose, ó. Isso aqui é a mitose, é só uma observação. Na mitose eu tenho o quê? O feixe, né? A fibra cromática está grudada aqui, mas existe uma outra grudada lá. Grudada aqui e outra grudada lá. Então, aqui que está o grande diferencial. O que aconteceu na mitose? Na mitose, eu quebrei o cromossomo ao meio. Eu quebrei o cromossomo no meio. Aqui eu vou quebrar o cromossomo ao meio? Não. Aqui eu vou levar um homólogo inteiro para cá e um homólogo inteiro para cá. Por isso que o número de cromossomos vai reduzir pela metade. Quantos cromossomos você está observando aqui? Você está observando 2 cromossomos. Agora, você vai perceber que após o processo seguinte, só vai ficar um cromossomo em cada célula. Quer dizer, 2N vai virar N. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, então, anáfase 1. Opa, anáfase 1. O que vai acontecer aqui? Ó, gente, separação dos cromossomos homólogos. Então agora o que acontece? Eles se separam e migram para polos opostos. Então, migração para polos opostos. Eles vão para cada lado. Tá? Então vamos olhar isso no desenho, como fica? Olha só, vou desenhar aqui a membrana plasmática, vou desenhar aqui um parzinho de centríolo que está em cada
metadezinha aqui da célula. Agora, olha só, o filamento inteiro, um filamento aqui fusocromático, puxou o cromossomo X para cá e o outro puxou o cromossomo vermelhinho para o outro lado. Se você tivesse mais cromossomos aqui, ia ficar duas faixas, um para cá, metade para lá. Mas eu fiz 2n igual a 2, tá? Para você perceber que agora, ó, vou dividir aqui, ó, tá? Você vai ficar com apenas um cromossomo em cada célula, que vai ser formado agora. Então, este cromossomo homólogo se separou do parzinho dele. Um veio para cá e o outro foi para lá. Por isso que a gente vai ter a redução do número de cromossomos pela metade. Que aí a gente completa com a telófase 1. Então, na telófase 1, o que eu vou ter aqui? Ficou meio feio aqui. Telófase 1, tá? Na telófase 1, o que aconteceu? Nós vamos ter tudo aquilo que desapareceu reaparecendo. Então, reaparecimentos. Reaparece a carioteca, reaparece o nucleoplasma, reaparece o nucleolo, reaparece. Desespiraliza os cromossomos. Então, a gente tem uma desespiralização dos cromossomos. Eles voltam a ser cromatina por um breve momento, tá? E aqui a gente vai ter a divisão do citoplasma, que a gente vai chamar de citocinese. Como que a gente vai enxergar essa célula? Essa célula vai estar da seguinte maneira. Ela vai estar com o formato de basicamente um 8 deitado. Ela está sofrendo um estrangulamento. Ficou um parzinho de centríolo aqui, um parzinho de centríolo ali. Eu refiz a carioteca, tá? E agora ficou aquele cromossominho azul com um pedacinho vermelho desse lado. E do outro lado ficou aquele com uma cromátide inteira vermelha e um pedacinho azul desse lado. Ok? Isso então vai completar a sua divisão. Então aqui, ó, eu tenho uma célula ainda 2n igual a 2, né? Isso aqui é uma célula que ainda não se dividiu, ela está 2n ainda 2, porém aqui ela já virou n igual a 1. Porque agora, quando completar isso aqui, ó, a citocinese, eu vou ficar com duas células n igual a 1. Tá? Então eu reduzi o número de cromossomos pela metade. Beleza. Acabou aqui? Não, não acabou aqui. Vamos continuar agora com o que a gente chama de meiose 2. O que é a meiose 2? A meiose 2 é pegar aquelas duas células ali, tá? Pegar aquelas duas células ali que a gente acabou de dividir e continuar o processo. Então a gente vai ter agora a prófase 2, tá? A prófase 2. Então, a prófase 2, gente, olha só, eu vou falar um negócio para você, eu vou colocar até aqui, ó, eventos semelhantes aos da mitose. Eventos. O que seriam eventos? Vamos botar aqui, ó. Desaparecimentos. Desaparecimentos. E espiralização da cromatina. Então, a gente vai espiralizar, vamos fazer a cromatina virar cromossomos. Então, olha só, eu tinha uma célula aqui e a outra célula
aqui. Então, ela ficou, vai estar lá com um parzinho de centríolos, já duplicou o parzinho de centríolos, né? Duplicou o parzinho de centríolos, beleza. Começou a desmanchar a carioteca, desmanchou a carioteca, o desaparecimento da carioteca, começou a formar o fuso cromático, então formou o fuso cromático, legal. Aqui está o cromossomo azul com um pedaço vermelho. Ali na outra célulazinha está o cromossomo vermelho com um pedaço azul. Estou fazendo as duas célulazinhas aqui para você ver. Ó, N igual a 1, N igual a 1. Por que N igual a 1? Porque se eu estou vendo um cromossomo, tá? Não tem par. Então, só tem um de cada, e esse meu um de cada aqui é 1. Tá? Então, vamos agora para onde? Vamos para a metáfase. Então, a gente tem a metáfase 2. Bom, o que eu tenho na metáfase 2? A placa equatorial. Placa equatorial. Quer dizer, os cromossomos estão localizados, né, no centro da célula, formando a placa equatorial. E aqui eu também tenho o máximo de espiralização. Espiralização dos cromossomos. Igualzinho os eventos da mitose. Só que agora eu vou pegar aquela célulazinha ali de cima, a equivalente aqui, botar o parzinho de centríolo para cada lado, a mesma coisa nessa aqui, parzinho de centríolo, parzinho de centríolo. E agora o que eu tenho? Aquele cromossomo azul com um pedaço vermelho aqui e o cromossomo vermelho com um pedacinho azul aqui no meio, tá? Só que agora o que eu vou ter? Eu vou ter o filamento, o fuso cromático ligado de cada lado, no mesmo cromossomo. Se você tivesse 2N, né, aqui fosse um N igual a 2, o que eu teria? Eu teria um aqui em cima, outro embaixo. Eles não ficam mais lado a lado, tá, gente? Aqui que eu preciso que você observe na hora da divisão celular. Quando você encontrar um aqui e o outro aqui do lado, você está falando de meiose 1. Quando você estiver encontrando um embaixo do outro e aí você tem lá os filamentos grudados de cada lado, aí você tem que ficar ligado. Ou pode ser uma meiose 1 ou pode ser a mitose. Vai depender do exercício que você está trabalhando, tá? Mas o que eu tenho aqui? Ó, um cromossomo que vai ser rasgado ao meio. Então, esse rasgado ao meio, nós vamos chamar agora de anáfase 2. Então, nós vamos ter agora a anáfase 2. Que massa! O que a gente tem na anáfase 2? Nós vamos ter agora a separação das cromátides irmãs. O que são cromátides, professor? São as metades do cromossomo. Então, olha lá, aqui eu tenho uma cromátide completamente azul e aqui eu tenho uma cromátide misturada com vermelho. Ali na outra eu tinha uma cromátide completamente vermelha e uma cromátide misturadinha com azul. Legal! Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou separar as cromátides irmãs. Então, eu mantenho aqui desse lado o parzinho de centríolos, tá? Parzinho de centríolos. E agora, o que eu fiz? Eu quebrei o cromossomo completamente azul, ele foi puxado para cá. E o outro, que tinha um pedacinho vermelho, vai ser puxado. Opa, fiz preto aqui, é vermelho, muita caneta na mão aqui. Então, eu tenho o outro vermelhinho aqui. Então, eu puxei aqui e puxei
aqui. Então, ó, quebrei as cromátides irmãs, né? Esse aqui é o azulzinho com um vermelhinho, né? Só puxar mais um vermelhinho aqui para você ver a pontinha dele aqui. E do outro lado, eu vou ter aqui um vermelhinho que foi puxado inteiro para cá, tá? E o outro vermelhinho com um pedacinho azul que foi puxado para o outro lado. Então, ele foi trazido para cá e o outro foi trazido para cá. Ok? Olha só, eu tenho um cromossomo aqui partido ao meio. Tá? Um só cromossomo partido ao meio. Então, ele continua sendo N, só que agora é N igual a 1, que a gente vai encontrar. Continua a mesma coisa. E agora, a parte final. Isso é chamado também, de novo, de telófase. A telófase 2. Telófase 2 é o contrário, basicamente, da prófase. Aqui é a fase dos reaparecimentos. Reaparecimentos. Reaparece a carioteca, reaparece o nucleolo, reaparece a cromatina, reaparece tudo. Tudo que desapareceu, reaparece. E agora nós vamos ter a desespiralização, lisação dos cromossomos. Então, os cromossomos voltarão a ser cromatina. Pô, legal, voltou a ser cromatina. E agora nós vamos ter a também chamada citocinese, que é a divisão do citoplasma. A mesma coisa. Ó, vou pegar essa célulazinha aqui, ó, e vou estrangular ela. Vou estrangular ela. Estrangulei. Reorganizei a célulazinha, né? Vou reconstituir agora aqui, ó, a carioteca, tá? Do outro lado também vou fazer com que essa célulazinha seja estrangulada. Coloco aqui o centríolozinho. Opa, legal. Reconstituo a carioteca. E agora que é o segredo, gente. Olha só o que eu tenho aqui dentro. Um cromossomo completamente azul. Outro cromossomo azul com um pedaço vermelho. Aqui do outro lado, um vermelho com um pedaço azul e aqui um completamente vermelho. Opa! Quantos cromossomos eu observo aqui? Apenas um. Não tem par, então é N igual a 1, N igual a 1, N igual a 1, N igual a 1. Cada célulazinha dessa aqui vai completar o seu desenvolvimento, né? Sua divisão celular. E aí, o que nós teremos? 4 células. 4 células. Vou fazer aqui só o núcleo apenas. Mas agora, completamente azul, né? Azul misturado com um pedacinho vermelhinho. Aqui mais vermelhinho com um pedacinho azul e completamente vermelhinho. Aí eu te pergunto, essas 4 são diferentes entre si, tá? Opa, fiz aqui, ó. Então, ficou completamente azulzinha, dividiu, ficou azulzinho com vermelho, mais vermelhinho com azul e completamente vermelhinho. Então, eu vou ficar com 4 células. 4 células haploides, 4 células N cromossomos. Então, eu comecei com apenas 2 e agora acabo, né? A meiose 1 tinha uma só, virou 2 N cromossomos. A meiose 2, cada uma daquelas divididas, né, acabou em 2 novas. Então, o resultado final de uma célula inicial na meiose, eu acabo agora com 4 células haploides, quer dizer, com N cromossomos, porém diferentes entre si. O que eu tinha de interessante na mitose é que as células que eram formadas, no final divididas,
eram idênticas entre si, eram iguais em número de cromossomos, de informações. Agora não, agora eu tenho 4 células completamente diferentes entre si. Então, aqui que está o grande charme da meiose, fazer células diferentes. Para que fazer células diferentes? Para depois, quando elas se juntarem, formar coisa mais diferente ainda. Isso se chama variabilidade genética. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido este processo de meiose. Ele é tranquilo, é meio lento, mas ele é tranquilo de entender. Ok? Bons estudos para vocês, façam os exercícios e a gente se vê por aí. Joia? Até a próxima, gente!